Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite, Senhor, ó, de desfrutar da Tua palavra, a Tua palavra que é viva e eficaz, ó, que nos transforma, Senhor, que nos renova, que nos dá vida, Senhor, nos dá paz, nos dá alegria, tudo está na Tua palavra. Por isso, Senhor, nos dá um coração adequado, para conter tudo aquilo que a Tua palavra tem para nós. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Mais uma vez, Senhor, de estar junto dos santos, invocando o Teu nome, desfrutando do Senhor. Senhor, nós queremos sair daquilo que é tradicional. Nós queremos ser renovados nessa noite, santificados com a Tua palavra. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, essa noite o Senhor nos tirou do tradicional, né? Aquilo de sempre juntar, reunir, orar. Eu cheguei aqui, os irmãos estavam compartilhando. Como que o Senhor trabalha, né? Irmãos, Ele quer renovar a igreja. Todo dia Ele quer renovar cada um de nós. Nós que somos membros do corpo do Senhor, tem que estar renovado. Nós temos que sair da velhice. Tudo aquilo que é tradição, tudo aquilo que é antigo, nós temos que estar sempre novo na presença do Senhor. Então, hoje Ele fez isso com a reunião, né? Mudou, certamente os irmãos acham até estranho. Chegou aqui, os irmãos estão compartilhando. Não compartilhar não é no final da reunião, mas o Senhor, Ele tem os meios dEle, né? Certamente Ele fez eu e a Marilene atrasar lá, é por isso, né? Que Ele queria mudar a reunião. Então, a gente não pode ficar chateado, a gente tem que ficar alegre. Graças ao Senhor, Ele está mudando tudo em nós. Tem que estar alegre no nosso coração por isso, irmãos. E essa semana, o Senhor falou sobre a capacidade, né? A capacidade. Eu toquei muito nisso, porque quando o Senhor cria ali o homem, criou ali primeiro Adão, depois da costela de Adão criou a Eva, né? Que é a esposa de Adão, que é a companheira dele, a auxiliadora. Ali mostrou para nós essa semana que não foi a desobediência um dos pontos do pecado. Um dos principais pontos ali foi o homem adquirir capacidade. Porque a serpente fala com Eva, você terá discernimento, você terá a capacidade de discernir o bem e o mal. Que antes eles não tinham isso. A palavra fala que eles ficavam nus e não se envergonhavam um do outro, porque era tudo comum, não tinha essa maldade na cabeça. Isso é uma maldade. Quando a pessoa toca nesse sentimento de discernir o que é bom, isso aí já era tipo assim, como se fosse uma maldade, né? E ali, isso gerou no homem uma independência de Deus. Quando eu tenho capacidade de fazer alguma coisa, eu não dependo de ninguém, não. Se eu tenho capacidade de tocar aquele violão, eu não preciso do irmão estar me ensinando as notas. Mas a gente tem que ter simples. Aí você vai falar, Senhor, tira de mim tudo aquilo que é meu. Tudo aquilo que vem da capacidade humana. Irmãos, aí você fala assim, então, já que eu falo inglês, eu não posso cooperar com a obra do Senhor lá fora. Né? Às vezes tem um irmão que fala inglês, o irmão fala, então, se os irmãos me chamar para cooperar com a obra do Senhor lá fora, no exterior, eu não posso. Porque essa foi a capacidade que o Senhor me deu de falar inglês. Irmãos, a capacidade, a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que ir para a cruz. Ela tem que passar pela cruz. Por quê? Quando passa pela cruz, morre o que é natural. Morre o que é do homem. E nasce o que é de Deus. Aí você vai falar seu inglês. Você vai usar seu idioma. Mas de uma forma que está debaixo do encabeçar e da vontade de Deus. Tudo o que nós iremos fazer na igreja, nós temos que depender do Senhor, irmãos. Nós não temos capacidade alguma. Nós não temos capacidade de fazer nada. Então o homem adquiriu essa capacidade de discernir as coisas, né? E aí ele falou assim, agora eu posso, eu não preciso mais de Deus. E a gente vê o que foi acontecendo, a humanidade, cada tempo que passava, essa iniquidade aumentava no coração das pessoas. Elas ficavam cada vez mais pior. Não sei, eu nem anotei aqui, mas tem um versículo que fala que Deus arrependeu de ter criado o homem. Fala, a partir de hoje, o meu espírito não agirá mais no espírito do homem. Deus arrependeu de ter criado o homem. Porque ele olhou para a terra e viu que a terra estava tomando um rumo totalmente contrário à vontade dele. Ninguém queria mais lembrar dele.
Em vez de adorar, o Senhor estava adorando esculturas de imagem, aquelas coisas, aqueles deuses deles lá. Deus do sol, Deus da lua, Deus não sei o quê. E aí vai. O Senhor falou assim, então Deus ficou de fora. Irmãos, o que foi isso? Por causa da capacidade que ele adquiriu. Aí nós vemos, aí nasce Nimrod, né? Que também foi outro que também incentivou o homem a ser independente de Deus. Falou, não, nós não precisamos de Deus, não. Você está aí preocupado, viver debaixo de Deus, não, debaixo da mão do Senhor. Não precisa disso, não. Nós não precisamos de Deus, não. Vamos construir uma cidade, vamos chegar até os céus. Né? Nós vamos ser aqueles que vão ser reconhecidos no mundo inteiro. Ou seja, olha só até onde é que chegou esse homem. Irmãos, eu creio que o Senhor não estivesse confundindo a língua daquele pessoal ali, que lá fala que o Senhor desceu e confundiu a língua deles, para que nenhum entendesse o outro. Aí, por esse motivo, eles não conseguiram continuar. Teve que retroceder. Mas porque essa capacidade foi aumentando neles, de até deixar Deus de lado. Então, quando nós achamos muitos capazes, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós não dependemos, nós não oramos. Você vem servir aqui com os irmãos, você é capaz, você não vai orar na sua casa, porque você tem capacidade. Você não vai depender do Espírito. Você fala assim, isso aí eu faço de letra, eu já sei isso aí, eu não preciso invocar o nome do Senhor, eu não preciso me esvaziar, eu não preciso depender do Espírito, porque eu já sei fazer. Eu não preciso do irmão para me ajudar. Eu posso fazer sozinho. Olha só como é que a gente vai, entendeu? Assim é o mundo não é assim? As coisas do mundo, aquele que tem mais capacidade, não é o mais que sobressai? As coisas do Senhor é diferente. O Senhor quer que nós dependamos dEle. O Senhor quer que nós invocamos o nome dEle. Fala, Senhor, eu não tenho capacidade alguma. Senhor, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu dependo do Senhor. Seja que com o meu espírito, me dá força, me dá direção, me dá luz. E vai pedindo o Senhor, porque, irmãos, quando nós agimos em nós mesmos, nós perdemos a direção. E aí o que acontece? É só morte. É só queda. Vimos ali a história de Moisés, quando matou aquele egípcio, né? Usou a sua força natural. Ele chegou, ele fez, olhando com os olhos humanos, ele estava certo, ele estava defendendo um que era da família dele, ou seja, uma pessoa que o outro estava matando. Ele falou assim, eu vou salvar essa pessoa. Só que ele matou, ele usou a sua força natural. E para onde que ele foi parar? Foi para o deserto. Olha só, e toda vez que nós não dependamos do Senhor, nós vamos para o deserto. O Senhor nos leva para o deserto até trabalhar em nós. Né? Assim foi com Moisés. Até ele dizer depois que ele era pesado de língua, né? Irmão, gosta dessa passagem, né, irmão? Que ele era pesado de língua e não sabia falar. Eu sou pesado de língua. Tipo assim, Senhor, como você vai me usar? O que eu tinha ficou tudo no deserto. Ou seja, o natural dele ficou 40 anos ali naquele deserto sendo trabalhado. A gente vê depois Abraão, né, quando dá aquele jeitinho ali de... Ele estava querendo um herdeiro. E o Senhor prometeu ele, eu vou te dar um herdeiro. Mas ele passa na frente do Senhor. Ele age na sua vontade, na sua capacidade humana, ele passa na frente do Senhor e gera um filho que depois só trouxe problemas. Isso é alguns pontos que eu estou lembrando aqui que tem na palavra do Senhor, eu estou falando para os irmãos. Mas, irmãos, isso aconteceu no passado, mas acontece hoje também, viu? Nós temos que ter muito cuidado a estar aqui servindo na igreja, servindo com os irmãos, né? Tem que ter muito cuidado para a gente não achar que a gente é capaz de muita coisa. E por achar capaz, você não depende de ninguém, você faz, igual eu falei. Ó Senhor Jesus. E aí a pessoa com essa capacidade, ele passa a confiar em quê? Na carne. Ele sai do espírito. Ele vai buscar o espírito para que se ele tem capacidade, vai fazer tudo na carne. Ó Senhor Jesus. E quando nós entramos na carne, o que acontece? É morte. Ó Senhor Jesus. Nós não podemos confiar nesse homem caído que ainda está em nós, no velho homem. O velho homem, ele só expressa a carne. Né? O Senhor está nos dando hoje a oportunidade de vivermos e andar no Espírito.
Ele nos chamou, irmãos, para trabalhar em nós, para fazer uma obra grandiosa em nós. Uma obra que vai nos levar ao reino. Uma obra que vai edificar a igreja, irmãos. Uma obra que vai trazer pessoas para viver esse evangelho que nós temos hoje. Isso tudo é através do Espírito. Fora do Espírito não tem como eu servir, não tem como eu ser útil na mão do Senhor, não tem como eu fazer a vontade de Deus nessa terra. Senhor Jesus. Por isso nós precisamos depender do Senhor, de Deus, do Senhor o tempo todo. Senhor, eu preciso de Ti, eu não sou nada. Vamos ler um versículo que está lá em 2 Coríntios? Eu quero ser bem breve por causa do tempo, né? O tempo avançou bastante. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 e 6. Mas se não terminar hoje, amanhã tem mais, né? Graças ao Senhor. Amanhã nós estamos aqui de novo, desfrutando, né? Isso é bom demais. 2 Coríntios capítulo 3. Olha só que versículo. Olha só o que fala nesse versículo. 3, 4, do 4 até o 6. Versículo de 4 a 6. Senhor Jesus, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Isso tem que estar claro para nós. A nossa suficiência vem de Deus. Ó Senhor, o qual nos habilitou de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só que interessante. Por que Paulo falou isso da letra? Porque até para mim compartilhar com os irmãos uma palavra aqui, se eu sou capaz, eu não oro na hora de planejar. Não. É igual o irmão falou que nossa, já tem comunhão. Você falou assim, irmão, se for para mim fazer uma sinopse de uma palavra, eu faço. Igual eu faço lá no júri, né? Você sabe fazer. Mas só que aí entra a parte que o irmão tocou muito bem sobre isso. O irmão falou assim, mas aí, irmão, isso aí eu faço, se eu for fazer, eu vou fazer na carne. Mas para o Senhor, não é na carne, é no Espírito. Então, se eu me sinto capaz, o que eu vou encher? Eu vou encher de letra. Você é uma pessoa, a gente vê aí, infelizmente, tem muitos filhos de Deus que falam a palavra desenroladamente, assim, de uma forma que você fica impressionado. Só conhecimento. Aí você vai ver para a vida da pessoa, você não vê transformação, você não vê nada na vida dele que está na palavra. Porque ele falou tudo na sua capacidade humana. E para o Senhor, irmãos, o que é humano não serve. Para o Senhor tem que ser espírito. Está bem claro para nós essa semana. Para sermos a habitação de Deus, nós temos que estar no Espírito. Ele habita na casa que há Espírito. Nós somos a casa do Senhor, não é isso? Nós somos a morada do Senhor. A habitação do Senhor. Essa habitação, ela tem que ter Espírito para o Senhor habitar em mim. E Ele quer habitar em nós, irmãos. Uma vez nós desfrutando de uma palavra dessa aqui, eu dei até exemplo, numa casa, eu vou dar um exemplo de uma casa. Ele não quer ficar só na sala não, viu, irmãos? Ele não quer chegar na nossa casa, que somos nós mesmos, né? Ele não quer chegar em nós e ficar só na sala, não. Ele quer tomar toda a casa, irmãos. Ele quer tomar todo o nosso ser. Todo o nosso ser partido, Ele quer transformar. Mas se eu vivo continuamente na carne, ó Senhor Jesus, o que vai acontecer? O Senhor não vai ter espaço em mim. A casa vai estar cheia. Aqui já tem um bocado de cadeira. Como que eu vou colocar mais 300 cadeiras aqui dentro, irmãos? Tem como? Já tem um bocado de cadeira aqui dentro. A mesma coisa somos nós. Se nós estivermos cheios de nós mesmos, cheios da capacidade humana, cheios do eu posso, eu sei, eu sou capaz. Ó Senhor Jesus, o Senhor fala, não tem como eu trabalhar em você. Ele vai até bater na porta, viu? Porque Ele sempre vai bater na porta. Ele sempre vai chegar e vai bater na porta. Mas Ele olha, não tem espaço para Ele.
porque eu estou cheio de mim mesmo. Nós temos que pedir, Senhor, me esvazia. Deve estar vazio na tua presença. Eu quero encher do Senhor. Oh, Senhor, irmãos, isso é maravilhoso. O Senhor quer habitar totalmente em nós. Ele não quer deixar nenhum cômodo da casa vazio. Ele quer encher todo esse cômodo dele, da expressão dele, da vida dele, do amor dele, da paz dele. Oh, Senhor Jesus. Então nós precisamos falar, Senhor, oh, eu quero confiar mais no Senhor. Eu quero me voltar mais ao Senhor. Me esvaziar de mim mesmo, desfrutar da tua palavra e viver essa palavra. Irmãos, não adianta encher de letra, de conhecimento. Porque aqui deixou bem claro para nós, Paulo fala, a letra mata. E mata mesmo. Porque a gente vê muitas pessoas usando a palavra para condenar as outras pessoas. Usa a palavra para debater, para tentar ganhar uma discussão. A gente vê muitos. Irmãos, quando estiver acontecendo perto de você, sai fora. Eu vazo fora. Se estiver conversando com o irmão, ele começar a querer debater a palavra e eu não conseguir, né? Eu não vou debater com ele. Eu falo, irmão, amém. Né? Amém. Deixe quieto. Por quê? Isso é, o que é? Isso é letra. Se fosse espírito, o que o irmão ia falar? Irmão, ontem eu desfrutei da palavra, a palavra me transformou. Irmão, a semana passada eu preguei o evangelho para uma pessoa na rua e ele foi transformado. O que é isso, irmãos? Isso é desfrutar do que a palavra é vida. Espírito e vida. É isso aí, é desfrutar da palavra dessa forma. Não é chegar e eu tentar convencer, debater com o irmão, a palavra debatendo. Isso é letra, é totalmente diferente. Aí você quer mostrar seu conhecimento, que você sabe. Você não está preocupado com o meu conhecimento, ele está preocupado que se ele está crescendo em mim. É isso que ele está visando. Eu estou crescendo em você? Eu faço essa pergunta para cada um. Eu estou crescendo em você, meu filho? Você está recebendo a minha palavra da forma que ela deve ser recebida? Ou você está recebendo só como letra? Ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos dá clareza sobre isso nessa noite, nos dá luz. Nos mostra qual a realidade que Ele quer para nós. Ele não quer uma igreja cheia de capacidade, cheia de conhecimento, cheia de letra, não, irmãos. Ele quer uma igreja cheia de vida. Uma igreja cheia de um bom testemunho dele. Cheia de luz. Para quando as pessoas olharem para nós e falar assim, não, esse aí, o irmão estava falando aqui, a filha sua percebeu isso, né? Olha só. Então, por quê, irmãos? Porque ele quer edificar a igreja dele. A igreja dele precisa ser edificada. Mas se eu continuar na minha posição, no que eu estou, eu preciso ter mudança. Eu preciso mudar o meu ser, preciso mudar a minha vida, mudar o meu falar, né, as minhas condutas, né? O meu relacionamento com os irmãos, tem que mudar. A palavra ela tem que entrar em nós e trazer vida. Tem que transformar. Mas se a palavra entra e não transforma, eu estou recebendo essa palavra na letra. Porque eu vou saber todos os versículos de cor, na ponta da língua. Nós reunimos num grupo que os irmãos traziam uma folha. Ah, isso aqui é pouco. Uma folha grande assim, cheia de versículos. E falava com nós assim, vocês vão decorar esses versículos. Sexta-feira, ou sábado, nós vamos vir cá para tomar de vocês, ver se você decorou esses versículos tudo. E era uma luta, aqui de Helene. É tipo fazer uma prova, né? É uma prova. Aí nós ia lendo aqueles versículos, ia lendo. Eu chegava aí e começava, eu mesmo ia tomar de mim. Irmão, você não decorou nada, irmão, daqueles versículos. Irmão, não tem como. Você colocou aqui quase uns 50 versículos para me decorar, mas você não decorou nem a metade. Eu falei, você está louco, irmão? A metade. Ou seja, queria nos encher de letra. Uma coisa, irmãos, é a gente falar da nossa experiência, né? Vivência com a palavra. Outra coisa é você falar da letra da palavra. Quando nós falamos da nossa experiência com a palavra, a coisa muda, viu? As pessoas são edificadas, as pessoas são tocadas, porque você falou de algo que você viveu. Não é algo que entrou e você só ouviu, você viveu. É diferente. Por isso que nós temos o evangelho do reino, irmãos. O evangelho do reino é totalmente do evangelho da graça. É totalmente diferente.
No Evangelho da Graça, quem tem mais letra é melhor, não é? Quem conhece mais a palavra é melhor, não. O Evangelho do Reino é diferente, é quem tem mais vida. Quem tem mais experiência com a palavra. E essa semana o Senhor quer mudar o nosso conceito quanto a isso. Como que eu estou desfrutando da palavra do Senhor? Estou desfrutando dela para extrair só conhecimento, só adquirir, encher de letra a mente, ou nós estamos desfrutando dessa palavra para encher de vida, de espírito, né? Ó Senhor Jesus, tem que mudar a nossa condução, né? Mudar o nosso viver com Ele a respeito da palavra. Senhor Jesus. Vamos ler o versículo que está em Romanos. Romanos 8,14. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos só voltar um pouco aí. Romanos 8,14. Amém, irmãos? Amém. Pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Um ponto muito importante, que as pessoas, eu já vi muitas pessoas falar assim, então quer dizer que eu não sou filho de Deus, né? Não é isso? A gente tem que ter muito cuidado. Né? Você vai falar, você não é filho de Deus porque você não tem Espírito. Quando a pessoa, irmão, não conhece a palavra, ele vai se escandalizar. Mas nós conhecemos hoje a palavra, graças ao Senhor. E eu creio que a igreja, ela está recebendo essa palavra não como letra, está recebendo essa palavra como vida. Porque nós temos visto o quanto a igreja em Carlos Chagas tem crescido. Graças ao Senhor. O corpo é dele, ele é o cabeça, ele é o dono da igreja, é ele que comanda todas as coisas. Tudo está debaixo do encabeçar dele. Não é mérito nosso, né? Nós não podemos ficar gabando por aí que, quando eu desfruto da palavra, eu cresço em vida. Não, é o Senhor que faz a palavra crescer. É o Senhor que dá o alimento para você crescer. Tudo vem dele, tudo é para ele. E aqui, às vezes você fala assim, então quer dizer que eu não sou filho de Deus, que eu não reúno, eu não frequento a igreja, então não sou filho de Deus. Tem que ter muito cuidado. Se a pessoa não conhecer a palavra, ele vai ficar... Mas quando ele lê aqui em Romanos 8,14, ele vai ver que para ser um filho de Deus tem que andar no Espírito. Tem que obedecer o pai, né? O filho tem que obedecer o pai, não é assim? Então, se eu ando no Espírito, eu obedeço. Se eu ando no Espírito, eu faço aquilo que o pai quer, não é o que eu quero, porque eu sou guiado pelo Espírito de Deus. O que é uma pessoa? Um cego, ele tem que ser guiado por alguém, não é? Um cego andando sozinho, como que vai? Ele não consegue. Ele pode andar com uma bengalinha, às vezes quando toma um tropeção, né? Mas tem que ter alguma coisa para direcionar ele. Irmãos, fora do Espírito nós somos cegos. São como se fossem cegos. A qualquer momento você tropeça e bate lá no chão, cai, machuca. Porque você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, esse é um ponto muito importante. Se uma pessoa você falar, então quer dizer que eu não sou filho, não discute com ela não, porque já percebeu que ela não conhece a palavra. Se você falar assim, lê lá Romanos 8,14, meu irmão, vai lá dar uma lidinha para você, né? Lê a palavra, lê sem compromisso, sem preocupação, sem querer decorar, lê a palavra, né? Ou então mostra para ela, se ela tiver o coração de receber, ela vai receber, mas nunca debata a palavra, né? Não fica debatendo com a palavra, discutindo a palavra. Não, você não é filho de Deus porque você é uma criatura. Nós somos criados por Deus. Enquanto não somos batizados e passados pelas águas, nós somos uma criatura. Né? O irmão um dia deixou claro aqui na palavra para nós quanto a isso. Né? Mas depois, irmãos, que eu tomo essa posição, eu me torno um filho de Deus. Né? Eu mudo de posição. Né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, são muitos pontos essa semana, mas o que me chamou mais atenção foi sobre a capacidade. Porque a gente tem que ter muito cuidado. A gente está ali tocando e a gente que serve na música tem que ter muito cuidado quanto a isso. Porque a música, irmão, é uma coisa que te leva... Se você não tiver cuidado, você entra na alma facilmente. Você sai do espírito e entra na alma, porque a música, ela mexe com o nosso interior, mexe com a nossa alma. Se você não estiver desfrutando adequadamente da palavra do Senhor, desfrutando em espírito,
Ao servir ali no louvor, tanto quem toca o instrumento, quem canta. Você já está se achando que você é o bom. O irmão está tocando de cá, você está dando nota para o irmão. Né? Analisando o irmão. Poxa, o irmão toca ruim demais. Quando eu pego desse violão aí, o negócio muda. Quando eu estou lendo aquele microfone cantando ali, o negócio é outra coisa. Aí você fica dando nota para os irmãos. Sendo que a igreja é do Senhor, nós não temos nada aqui. Somos apenas membros, né, do corpo do Senhor, filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, é por isso que eu queria tocar nesse ponto. Eu vou deixar um tempo para os irmãos compartilhar, porque as horas estão avançando, né? Deixar um tempo para os irmãos compartilhar. Por quê, irmãos? Eu sei que vocês compartilhou no início aqui, né? Nós chegamos, você já estava compartilhando. Mas eu gostaria que os irmãos compartilhassem o que vocês ganhou na semana, né? Nós vamos ser, né, irmão, ser mais breve no tocar no ponto, mas não deixe, se o Senhor falou no seu coração essa semana. Aí você fala, mas nós já compartilhamos no início da reunião, então eu não vou compartilhar. Mas se o Senhor nessa semana tocou no seu coração, fale. Abre a boca, edifica o corpo, edifica a igreja, né? Ó Senhor Jesus, os irmãos têm liberdade. A igreja do Senhor, nós, no Espírito, nós temos liberdade. Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor vai, com certeza, os irmãos ganharam muito nessa semana. Tem muitos pontos. Vou deixar para amanhã, né? Para a gente ruminar mais amanhã. Graças ao Senhor por essa palavra, que o Senhor nos dê a capacidade que vem dele, viu, irmãos? A capacidade que vem direto do Senhor. Que não venha nada de nós mesmos para os serviços a Ele. Porque se vir, ó Senhor Jesus, pode até ficar bonito, né? Pode até fazer bonito, mas depois a queda vem, né? Ó Senhor Jesus, vamos depender do Espírito. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. O irmão tocou num ponto aqui muito que nós todos devemos ter uma preocupação, né? De estar em espírito, né? Estar em espírito é preenchido pelo Senhor, né? Daquilo que a palavra diz e que a palavra quer. Eu estou dizendo isso porque quando ele fala que a palavra que é dirigida aqui por quem quer que seja, ela não pode ser uma palavra só de conhecimento, né? Porque o conhecimento é como o Tatá falou, o conhecimento é fácil, né? Nós podemos pegar a Bíblia e podemos elaborar um tratado, uma palestra, e chegamos aqui e debuiamos aquilo no pessoal, e aí vamos embora para casa sem espírito e sem mais nada. Então, por isso que na palavra, em espírito, nós temos que estar fiel ao sentimento que nós estamos tendo. Amém? Então, é isso, né, irmão? Que é quando ele fala em espírito. Com relação à capacidade, essa semana, na semana 2, na quinta-feira, né, que fala, né, nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, e essa semana eu fiquei também com adotei também esse nossa suficiência vem do Senhor, que eu não sei nada, que eu não tenho capacidade para nada, mas o Senhor é que me sustenta. E isso, quando a gente ganha, eu vou usar uma expressão, tem uma pessoa que gosta de falar assim, isso é maravilhoso. Tem uma pessoa aqui que fala assim, vocês devem saber quem é. Então, é realmente fabuloso quando você percebe que você não sabe nada. É interessante, mas ao mesmo tempo, você sabe.
E essa semana, então, eu tive uma experiência na sexta-feira, né, no Tribunal do Júri, que todas as vezes que eu vou no Tribunal do Júri, eu faço isso há 40 anos, mas que eu frequento o Tribunal do Júri, mas todas as vezes que eu vou para um julgamento, para mim é como se fosse o primeiro. E então eu tenho que... Mas aí depois que eu entrei para a igreja, aí então eu virei outro, porque aí já não sou eu mais que vou falar ali, eu peço a Deus a luz, a orientação, que eu não fale ali o que não deve ser falado, que eu possa defender usando da prerrogativa que eu tenho, mas não para defender o que não é para ser defendido. Então, tudo falando da suficiência. Eu vou terminar, senão eu vou... Então, o alimento diário da quinta-feira, tem uma parte que fala assim, na suficiência. O que a serpente ofereceu a Eva, na verdade, foi a capacidade, no lugar de Deus, discernir o bem e o mal. Quando ela disse, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, quis dizer, no lugar de Deus. Ou seja, o homem não precisaria mais de Deus para discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Por isso Nimrod declarou que o homem não precisava de Deus, mas poderia criar um sistema que proveria sustento, proteção e diversão para viver sem Deus. O homem trocou o governo de Deus pelo governo humano, confiando em sua própria capacidade. Aí conclui, foi isso o que aconteceu na queda, por isso devemos temer, confiar em nossa capacidade. Devemos temer, confiar em nossa capacidade. Nossa capacidade deve vir do Senhor. Nós devemos ser supridos pelo Senhor. Amém? Interessante também quando Tatá falou que o Senhor quer entrar em nossa casa, Ele não quer ficar só ali na sala, o Senhor quer ir a fundo, quer ir para a cozinha, quer entrar lá no nosso quarto, quer ir lá para o íntimo de nossa casa. Ele quer nos tomar conta de nós, do nosso ser, e nós devemos dar esse espaço. Se nós não dermos esse espaço, o Senhor não trabalha em nós, porque nós já estamos cheios de outras coisas. Por isso nós temos que pedir para o Senhor nos esvaziar, para que Ele possa nos preencher. Jesus é o Senhor. Amém. A nossa capacidade, na verdade, é zero, né? O interessante porque a capacidade humana, ela pode ir embora num estalar de dedo. Hoje nós temos aí um tal de mal de Alzheimer, né? Quantos aí que não dão branco, está aqui fazendo alguma coisa, daqui a pouco deu branco, né? Então, assim, a nossa capacidade, ela deve vir do Senhor. Eu estava ali desfrutando o versículo 19 de Efésios 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, esse tempo nosso agora aqui é para estarmos ganhando, para uns estar edificando os outros. Essa é a nossa função, né? Nós não estamos aqui meramente só para ouvir a palavra que o irmão veio, colocou, e ir embora para casa de qualquer jeito. Um está ganhando para levar alimento para o outro, não é? Por que orar de 2 em 2? É para esse momento estar servindo para distribuir o alimento, né? Então, quando a gente faz pequenos grupos para compartilhar, quantos irmãos aqui que estão aqui já há algum tempo e que não se levantam para vir compartilhar, mas que nesse pequeno grupo faz toda a diferença, né? Ganha, às vezes, coisa que a gente está aqui coladinho e não consegue ver. E um irmão que está quietinho, daí a pouco ele solta uma pérola, né, que é tudo que o resto dos irmãos queria estar ganhando. Aleluia pela palavra. Se alguém mais quiser compartilhar, eu levo o microfone aí. Amém.
Amém pela palavra. Pegando o gancho do irmão Cleomar, quando o irmão falou da casa, né? Para o Senhor, ele não quer só a sala, mas para o Senhor entrar em toda essa casa, nós precisamos primeiro limpar, né? Tirar tudo, fazer a faxina, né? Para receber o Senhor, ela tem que estar limpa, coração limpo, para o Espírito entrar, né? E fazer a obra. Amém? O irmão, essa semana também eu tive uma experiência, eu fui fazer minha unha, e lá estava a moça que está morando com Tarcísio, filho do seu Zé Cláudio, e ela falou comigo que ela está maravilhada com, né, a vida da igreja, com as reuniões. Aí ela falou comigo assim: ô irmã, os amigos do Tarcísio estão começando a ficar gozando da cara dele. Aí eu falei: mas por quê? Não, porque todo dia a gente está desfrutando da palavra, e ele, às vezes, ele chora, né? Que nós sabemos que o Espírito usa, né? E às vezes a gente está num lugar e ele agora anda mais arrumadinho, né? Camisa de botão, toda arrumadinha, aí que os amigos ficam rindo da cara dele, falam: o doidão agora está andando arrumado. E nós, dentro de casa, eu sempre estou elogiando, falando que ele é lindo, que ele é presente de Deus. Eu falei: olha, você continua fazendo isso. Aí ela falou assim: só que 2 vezes nós já tentamos vir para a reunião e não dá certo. Eu falei: sabe por que não dá certo? Porque o inimigo, ele não quer perder. O que você vai fazer? Na hora que você levantar logo pela manhã, que você orar junto com ele, você já começa a invocar e colocar essa situação diante do Senhor e pedir o Senhor para amarrar o valente. Faça isso toda vez que vocês estiverem com aquele coração de vir para a reunião. Porque aí você vai ver o quanto que o Senhor vai trabalhar e o quanto o Senhor já está começando a trabalhar no Tarcísio. Aí ela falou, o tempo todo eu falando com ele, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele, mas que ele é do Senhor. Eu falei: continua elogiando, mas não para que ele fique se achando. Continua falando com ele que ele é presente de Deus, ele é filho de Deus, que Deus ama ele, para que ele continue, né, vendo a transformação em você, e o Senhor também, né, vendo a gente, como o irmão falou, né, a nossa transformação, né, é o Senhor que faz, mas para isso nós temos que deixar o Espírito entrar. Amém? Bem-aventurado, né? Porque nós somos injuriados pelo nome do Senhor. Eu gosto de aproveitar esse tempo de vir aqui para ir perdendo a vergonha. Quando Fida falou a questão do mal de Alzheimer, né? Senhor, tenha misericórdia, mas eu não estou com mal de Alzheimer, não. Mas hoje eu não sei se... Aí, ó, eu já esqueci. Não, o esposo, Eduardo. Eu não sei se ele percebeu, mas eu estava no carro, né? E ele estava ali do lado de seu Íris, e eu tentando lembrar o nome de Ana. Gente, o nome de Ana sumiu da minha mente. E eu olhava para ele, eu olhava para o carro, e tentando, porque eu queria saber se ela ia estar aqui amanhã e convidá-la, né? Para vir amanhã. E não conseguia lembrar o nome de Ana. E fiquei, olhava para Eduardo, eu olhava para o carro e olhava para Eduardo. Até o Senhor me fez lembrar o nome de Ana, né? E aí eu perguntei para ele por ela, né? Outro ponto que eu ganhei hoje, assim, graças ao Senhor, hoje à tarde me bateu assim aquele desânimo, né? Um desencorajamento, e aí você começa a olhar para a terra, né? Olhar para as coisas, e aí vem aquele desânimo, né?
Mas graças ao Senhor pelo versículo que o Senhor levou o irmão a falar aqui, né? Que é um versículo que realmente me encoraja, né? Que é o que ele leu de Deuteronômio, né? Então, assim, graças a Deus por esse versículo, né? E eu queria também ler um ponto aqui que eu ganhei também. É na quinta-feira também, no Alimento Diário, que fala assim: depois da queda, o homem se achou capaz. Então, assim, antes da queda, né, o homem confiava em Deus, né? O homem dependia de Deus ali, né? Tudo era Deus, né? Mas a partir do momento que o homem caiu, né, ele começou a se achar, né? Então, assim, quando nós estamos no nosso velho homem, né, nós nos achamos, né, que somos capazes, né, que podemos, né? Aí fala: depois da queda, o homem se achou capaz, apto para realizar grandes feitos. Mas para Deus, tudo o que ele faz não passa de vaidade. Tudo o que pensamos, que achamos que é bom, não passa de vaidade. Não confiemos em nossos pensamentos ou capacidade mental, pois tudo isso é vaidade de vaidades. O que Deus quer é usar nossa mente renovada. Por isso, sejamos transformados pela renovação da mente, e assim experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que nessa noite o Senhor venha nos renovar, né? O Senhor venha nos dar essa mente renovada, né? Aleluia pela palavra. Senhor Jesus, na leitura de hoje, né, do Alimento Diário, assim, o próprio título da semana, né, que é a habitação de Deus no Espírito, já nos leva a refletir, né? Nós somos, a palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo, né? Então, assim, aí olhando para mim mesma e eu mesma me reprovando, eu falei: Senhor Jesus, como tem andado essa casa, né? Essa casa, né? Deus quer habitar no nosso espírito. E então, hoje na leitura, aqui no início do Alimento Diário, fala assim: o novo homem é a igreja que se revestiu de Cristo, vive no Espírito e manifesta sua personalidade. Por isso, o reino dos céus tem de ser composto de pessoas que se esvaziam da carne, que se esvaziam de si mesmas e de sua capacidade natural. O reino dos céus é para os pobres em espírito. Lá em Mateus 5:3 fala, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Se você se acha muito capaz, o reino dos céus não é para você. Precisamos ter espírito contrito e humilde, coração quebrantado e arrependido. São esses os que Deus procura para a sua habitação. E um versículo que me tocou muito, que está aqui no Alimento Diário, Isaías 57, versículo 15, que fala assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, assim, antes quando eu ouvia alguém falar: não, fulano é tão pobre de espírito, eu pensava, eu entendia diferente. Eu acho que todos nós já ouvimos essa expressão, ou já falamos isso, né? Fulano é muito pobre de espírito, é uma pessoa, né? Mas é diferente, irmãos. Hoje, conhecendo um pouco da palavra de Deus, né? Que pouco a pouco nós estamos conhecendo, irmãos. Hoje a gente entende que é isso mesmo. Nós precisamos ser pobres de espírito.
esse pobre de espírito não é aquela pessoa que a gente entendia antes. Fulano é pobre de espírito, só pensa negativo e não sei o quê, só pensa nele mesmo. Não é isso, irmãos. Esse pobre de espírito que a palavra fala é ter um espírito quebrantado, um espírito pobre mesmo. Eu olhar para mim, eu olhar para a minha capacidade natural e reconhecer que na minha carne, na minha natureza humana, pecaminosa, eu não sou nada. Eu reconhecer diante da grandeza de Deus que eu sou um pobretão. É reconhecer diante da grandeza de Deus que eu sou, com todo respeito, um Zé Ninguém. Porque se nós não podemos, irmãos, subestimar a presença de Deus, o poder de Deus que está dentro de nós. A palavra fala que nós somos vasos de barro, mas dentro de nós, dentro desse vaso, tem um tesouro que é inestimável. Eu tenho um tesouro que não tem preço, que é incalculável, que é Cristo. Então, por um lado, nós somos importantes, porque Cristo, esse tesouro, está em nós, no nosso espírito, né? Mas quando a gente vai para a nossa alma, para a nossa carne, aí, de fato, nós não somos nada, nós somos um pobretão, nós somos um Zé Ninguém. Na carne irmãos, na carne né? Então, assim, se a gente olhar por esse lado, nós não vamos achar que nós somos melhores do que os outros, nós não vamos achar até mesmo que nós somos melhores do que o próprio Deus. Foi o que Jó fez, né? Antes dele ver a Deus de fato, ele achava que Deus estava errado e que ele estava certo. Então é isso, irmãos, na carne, nós vamos nos sentir assim. Vai ter momentos, se nós não nos esvaziarmos, né? Se nós não termos esse espírito pobre no sentido de reconhecer quem nós somos, irmãos, e reconhecer quem Deus é, vai chegar uma hora que nós vamos até mesmo questionar Deus. Vai chegar uma hora que nós vamos achar que nós estamos certos e que Deus está errado em determinada situação. Então, quando Deus fala, lá fala, né, que Ele habita no alto, né, Ele está lá no terceiro céu, Ele está lá no lugar onde o homem não tem acesso, é algo muito elevado. Mas Ele fala, né, como nós lemos aqui agora, mas Ele habita também com o abatido de espírito, né, com o humilde, com o quebrantado. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos, eu acho que foi Lio, né, que compartilhou, quando o irmão falou sobre a casa, que Deus quer tomar toda a nossa casa. Ela falou também que essa casa precisa estar também limpa. Irmãos, é muito desagradável. Eu falo por mim mesmo, porque pensa numa pessoinha que se enrola nos serviços gerais, em geral, é eu. E tem hora que eu falo, Senhor Jesus, misericórdia. Que trança, que bagunça. É desagradável, não é, irmãos? Fala a verdade. Quando a gente dá aquele geral na casa, que a casa está toda limpinha, está tudo no lugar, não é bom? Você não quer nem sair. Mas quando está aquela bagunça, aquela desordem, irmãos, nem a gente suporta. Se nós não suportamos, Deus vai suportar, irmãos? Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso. Nós precisamos arrumar a nossa casa, lavar, limpar, falar, Senhor, vem com teu sangue em todos os cantinhos da nossa casa, né? Do nosso coração, aquelas imundícies, aquelas sujeiras, trevas, pecados ocultos, pecados visíveis, telhas de aranha, tudo quanto é treva que tiver dentro de nós, irmãos. Nós precisamos falar, Senhor, lava-nos com teu sangue, porque eu sou sua habitação. Eu quero ser, Deus, a sua habitação. O meu espírito precisa ser a sua habitação. Irmãos, enquanto nós não nos tornarmos uma habitação saudável, um lugar agradável para Deus, Ele vai continuar procurando a habitação. Ó Senhor Jesus. Mas pela fé, irmãos, Ele já encontrou. Ele já encontrou habitação em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê um espírito abatido, irmãos.
em todos os sentidos. Quando a gente está com o espírito abatido, vou falar de abatimento mesmo, triste, né? A gente reconhece, irmãos, quem nós somos. Hoje mesmo estava muito difícil para vir para a reunião. Chegou uma hora que eu falei, está impossível. Porque a gente acha que é fácil, né? A gente falar, vai dar tudo certo, já é. Chegou a hora que Deus falou, vou te mostrar que não já é nada, que se você não orar bastante, você não vai conseguir nem ir. Então, assim, irmãos, teve uma hora que eu precisei de orar muito. Orar muito. E com isso, com essas experiências, o espírito fica tão abatido, a gente fica tão desesperado, que ou de duas uma, ou a gente entrega os pontos e morre, ou então a gente reconhece que a gente precisa do Senhor. A gente precisa invocar, ó Senhor Jesus, Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, Senhor, sem o Senhor não vou conseguir, Senhor, olha a minha situação, Jesus, Senhor Jesus, e tem situações que as pernas tremem, fica tudo desestruturado, e é isso, irmãos, muitas vezes é assim que o Senhor precisa até mesmo que nós fiquemos, porque se nós não chegarmos nesse ponto, irmãos, nós não vamos depender do Senhor. Senhor Jesus, amém pela palavra. Jesus é o Senhor. Mais alguém? Mais alguém?